Queridos irmãos, inicialmente eu quero me apresentar. Eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, pároco da paróquia São Domingos, na cidade de Osasco, e fico muito feliz de que o Frei Gilson me convide para celebrar aqui com os irmãos. Para mim é um grande privilégio estar aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, nesses dias tão intensos da Quaresma, para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. O Evangelho que nós lemos agora, para mim, é um dos textos mais significativos sobre o significado do jejum no Novo Testamento. Porque você pode se fazer essa pergunta: por que jejuar? Qual é a razão no Novo Testamento de jejuar? Por que que Jesus insiste sobre a prática do jejum? E nós vemos essa prática nos Atos dos Apóstolos, nós lemos nas cartas apostólicas, ao longo de toda a tradição da igreja, falando-se de jejum. Qual é a finalidade disso? A primeira ideia que passa pela nossa cabeça é a ideia de uma ascese, ou seja, de um sacrifício. Eu preciso jejuar para me sacrificar. Isso é verdade, mas não é a razão. Vejam, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus, os discípulos de São João Batista, e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Eles estão perguntando para Jesus qual é o motivo de jejuar e qual é o motivo de não jejuar. Por que que os apóstolos não estavam jejuando? Por que aqueles dias da encarnação, aqueles dias em que Jesus estava no seu ministério público, não eram dias de jejum? E Jesus responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que o jejum se faz por luto, por tristeza. Podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está no meio deles? A comparação que Jesus utiliza é a comparação de um casamento, é a comparação das bodas. Quando você está num casamento, você tem a noiva e você tem o noivo. Não tem sentido na alegria daquela festa você jejuar. Jesus está fazendo referência aqui à cerimônia de casamento entre os judeus. Os judeus casavam em duas fases. Em primeiro lugar, vinha o casamento legal. E depois que o noivo desposava a noiva, legalmente, eles já estavam casados, eram marido e mulher. Então o noivo ia embora e durante alguns meses ele preparava a casa para a noiva. E depois de preparar a casa para a noiva, então chegava o dia da festa de casamento, em que o noivo vem, pega a noiva e leva para casa. Por isso que tem esse nome, casamento. Você introduz a noiva dentro da casa. Portanto, o que Jesus está dizendo é: o noivo chegou, eu sou o noivo, eu estou casando legalmente com a noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Eu estou desposando a igreja. De fato, quando nós chegamos no capítulo 14, 15, 16
de São João, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar, mas eu voltarei e vos levarei comigo. Por isso que o livro do Apocalipse conclui dizendo: bem-aventurados os que são convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Por quê? Quando Jesus voltar, a noiva, que é a igreja, vai se tornar rainha. A noiva vai se tornar esposa. Ela vai ser colocada na Jerusalém Celeste. Ali, diziam os profetas, já não haverá mais lágrima, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, ali não haverá absolutamente nada. Por quê? A única coisa que haverá é Deus, que será a nossa alegria, a nossa recompensa. E naquele dia nós estaremos plenamente felizes. Terá terminado a nossa luta. Terá cessado a militância da igreja sobre a terra. Ora, Jesus então está dizendo o seguinte: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Quando é que o noivo é tirado do meio deles? O noivo foi tirado do nosso meio quando Jesus foi para o céu. Quando aconteceu a ascensão de Jesus. Ou seja, por que nós jejuamos? Por que Jesus diz: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão? Por que nós jejuamos? Nós jejuamos porque nós precisamos do noivo. Nós jejuamos porque nós estamos dizendo a Deus com o nosso corpo: Deus, eu posso ter alguma alegria nesse mundo, algum contentamento aqui, alguma satisfação aqui, mas eu só vou estar plenamente realizado quando o noivo voltar. Quando ele vier buscar a igreja. Enquanto isso não acontecer, nenhuma alegria que eu tenha pode ser perfeita, nenhuma satisfação pode ser plena. Enquanto o noivo não volta, a igreja jejua. A igreja jejua pela volta do noivo. Ela jejua aguardando a volta do noivo. Ela jejua dizendo: a única solução para nós é o reino de Deus. É que Ele volte, é que Ele venha, é que Ele reine, é que Ele manifeste a sua glória, é que Ele realize o seu dia, é que Ele manifeste a sua justiça, é que Ele acabe com o pecado. Quando Jesus voltar, não vai ter mais ateu na terra. Quando Jesus voltar, não vai ter mais aborto no mundo. Quando Jesus voltar, não vai ter mais roubo, não vai ter mais miséria. Quando Jesus voltar, todas as nossas mazelas estarão destruídas. Por quê? Quando o noivo volta, ele introduz a noiva dentro da sua casa. Só há uma solução para os nossos problemas: é a segunda volta de Jesus, é o seu retorno. Por isso ele diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Do meio de quem? Dos amigos do noivo. Então sim, eles jejuarão. Eles quem? Os amigos do noivo. Você é um amigo do noivo? Se você é um amigo do noivo, você jejua. Se você é um amigo do noivo mesmo, você diz: eu não posso me satisfazer com as coisas aqui de baixo. Do mesmo jeito que alguém não está plenamente contente, por exemplo, no dia em que morre o seu pai, a sua mãe, não tem como ir para um banquete, não tem como fazer uma ceia, você tranca os lábios, você diz: eu não consigo. Do mesmo jeito, aquele que aguarda a vinda do Senhor, aquele que olha para o céu e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Jesus, volta, nós precisamos de Ti, nós temos necessidade de Ti, o nosso coração queima por Ti. Aquele que olha para os céus e anseia o dia do Senhor e diz: Senhor, eu quero crer e amar, mas eu quero que o Senhor venha. Aquele que tem no seu coração a sede do reino de Deus, o desejo pelo reino de Deus, esse jamais estará à vontade aqui. Esse jejua. Ele recebe no seu coração esse desejo sobrenatural. Então é transformado por Deus. Que o Senhor infunda em nós espíritos de súplica. Infunda também em nós espírito de jejum. Que Ele faça de nós verdadeiros amigos do noivo. E então, com convicção, com amor, com fé, então nós verdadeiramente jejuaremos.